Quando você conversa comigo, a minha intenção da conversa é buscar exatamente o que você busca, sugerir o que você busca e baseado nessas sugestões você toma a sua decisão e também descobre mais sobre ela. Descobre sobre a sua decisão. Nessas 3 últimas semanas, a maioria dos meus clientes falaram assim para mim: Patrícia, eu busco uma região que eu possa estar mais imerso na cultura americana. E há regiões aqui que são mais diversas. O que acontece? Quando o cliente fala isso para mim, eu falo: olha, eu não posso comentar sobre determinada etnia em determinadas localizações porque eu estaria sendo preconceituosa. Esta é a forma como nós lidamos, né? Como é a prática de mercado. Mas dá uma olhada ao redor de Orlando. Por quê? Porque o americano é acostumado a morar no subúrbio, ele é acostumado a deslocamentos, ele gosta de determinada característica. Muitos deles, às vezes até uma questão orçamentária, vai optar por uma região um pouco mais distante, mas que ele tenha o que ele quer na casa dele, do que estar numa região mais próxima. Ele faz essas contas, ele pondera essas características. E Oviedo é uma região onde eu percebo que a cultura americana é muito grande e é só para exemplificar o porquê que o título desse vídeo é Oviedo é uma região que os americanos gostam. É o seguinte, você vai ver aqui na minha tela do iPad que eu tenho os zip codes de Oviedo mapeado, tá? Então você vai ver que eu tenho hoje 221 opções de imóveis à venda em Oviedo. Se eu pegar e fizer um comparativo, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui com você. Você vai ver eu fazendo aqui na minha tela com o zip code de Winter Garden, tá? 725 opções. Enfim, o Winter Garden é mais vertical, Oviedo é um pouco mais horizontal, mas proporcionalmente o Winter Garden, né, tanto Horizon West com a parte histórica é um pouco maior, mas eu tenho 3 vezes mais opções, por 2 motivos. Primeiro, que eu percebo que a liquidez aqui em Oviedo é maior, eu tenho casas maiores e de um valor agregado maior. E lógico, quando a gente fala e vai comparar, né, com o Winter Garden, nós temos um momento de construção muito mais forte, tá? A diferença é que Oviedo, se você olhar, eu estou num terreno bem pequeno. O que aconteceu? Sobraram pequenas propriedades onde as construtoras em Oviedo vão e compram e constroem uma quantidade menor de casas. Isso acontece aqui com a Bizer. O outro condomínio que eu vou comentar com você dentro deste vídeo, que também é de townhomes com uma quantidade menor, e EMI Homes, que constroem muito aqui em condomínios com 60, 70, no máximo 100 casas. Quando eu me transporto para o Winter Garden, eu tenho condomínios de 300, 400, 1.800 casas. Então, é um formato muito diferente. Cabe então frisar o seguinte: se você quer condomínios menores, venha para Oviedo. E agora, comentando um pouco sobre a região, você vai ver que nós passamos primeiro por um condomínio desta mesma construtora que está sendo construído e ele é menor. Nesta opção de condomínio, nós temos townhomes com front load, que a gente chama. O que é front load? A garagem está na frente da casa, tá? E fazendo com que a configuração da casa modifique um pouco. Nessas opções de townhomes com front load, eles têm uma vaga de garagem e 2 vagas no driveway, então eu teria a opção para 3 carros. Quando eu tenho lá neste mesmo condomínio, que se chama Greenleaf, vão ter poucas unidades como a que eu te mostrei no domingo, mas o valor é um pouco menor, porque eu tenho casas de 1.544 pés quadrados, que são aproximadamente 140 metros quadrados de área de ar-condicionado, por $448 mil. E eu tenho casas um pouquinho maiores, que são de 1.635 pés quadrados, que vão ser 150 metros aproximadamente, por $472 mil. Esse valor é o valor completo, porque essas são spec homes, são casas que a construtora já fez a seleção
completa dos acabamentos. Então, você está de porteira fechada, você está pagando tudo, tá? Você não tem que acrescentar absolutamente mais nada. Além desse condomínio que você viu eu dirigindo por ele, eu passei por uma nursery. O que é uma nursery? É uma venda de folhagens, e que eu adoro esses lugares, e esse daqui especificamente está uma graça, porque eu sempre olho e eu nunca vi uma infraestrutura como essa. Eles têm uma lojinha só para artigos de pássaros, ou seja, eu posso ter aqueles vasinhos para os beija-flores, eu tenho os cestinhos para deixar o alpiste para os pássaros virem, enfim, eles têm um setor para isso, eles têm todo o setor de folhagem, eles têm uma praça ali dentro, toda a parte de vasos, que é um item que a gente sempre procura e às vezes fica limitado a opções de Lowe's e Home Depot, aqui eles têm, enfim, vale a pena, além de que é extremamente organizado e bonito, é um passeio bem interessante. Nós vamos passar pelo centro comercial mais recente, que inclusive se você comparar com um vídeo meu, eu acredito de 2 anos e meio atrás, você vai conseguir perceber a diferença. E também Oviedo tem um centro histórico. A característica de Oviedo, você vai ver junto comigo dirigindo, são distâncias mais longas e pequenos plazas em vários lugares. Muitos condomínios de casas até um pouco mais antigas, com terrenos maiores, e novos condomínios em determinadas localizações. Por quê? Porque, como eu comentei anteriormente, já não existem grandes áreas a serem desenvolvidas, não existem grandes áreas sendo vendidas, e sim propriedades de famílias que eram propriedades grandes e que comportam condomínios menores. E você deve estar se perguntando, puxa Patrícia, mas eu não quero investir ou colocar um valor tão alto em uma townhome. Qual é a característica daqui? Quem compraria aqui? O que eu aconselharia? É uma casa, é uma localização onde eu estou inserido na cultura americana, eu tenho um produto de uma qualidade de acabamentos muito alta, eu tenho uma certeza, ou ninguém pode dar certeza, eu tenho uma probabilidade de liquidez muito maior. Ela está estabelecida aqui, mas enfim, a gente não pode garantir porque o mercado muda a todo momento. E quando você conversa comigo, eu monto esse quebra-cabeça com você. Por quê? Porque eu tenho localizações abaixo de 300 mil nesta localização. Qual é a característica? Eu te digo, eu venho para Claremont, essa característica, eu vou para Popka, essa característica, vou para St. Cloud. Enfim, este é um quebra-cabeça que eu ajudo você a montar de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu planejamento e de acordo com as suas expectativas. E quando a gente fala sobre uma região como Oviedo, que tem uma característica diferente, e eu estou te mostrando uma opção de condomínio, de uma qualidade superior, é sobre isso que nós vamos conversar. Nós estamos numa townhome de esquina, mas eu estou aqui para te mostrar os acabamentos. Então, olha só, de novo, quartos mais largo, eu tenho puxadores na cozinha, a minha qualidade de appliances um pouco diferenciada do que a gente está acostumado, ventilação para o lado de fora. E quando eu venho aqui, são só pequenos detalhes. Esse é um piso um pouco mais escuro, que a construtora escolheu, que também é um piso laminado, é um piso vinílico mais laminado, E eu tenho uma drop area aqui, que seria aquele meu ponto de carregamento de aparelhos eletrônicos. Quando eu venho do lado de fora, olha só, essa opção de esquina, eu tenho essa área externa um pouquinho maior. Olha, aquela minha máquina de ar-condicionado é uma máquina menor do que a comum, não necessariamente ela seja menos potente. À medida que o tempo vai passando, as empresas vão desenvolvendo tecnologias que talvez vão diminuindo os seus motores, enfim. Aqui eu tenho essa área ali, se você tem um pet, a gente já tem uma areazinha que ele possa caminhar, mais natural, E aqui o paver, enfim, que é a minha área de convivência, onde eu posso fazer o meu churrasco. E olha só a largura deste lanai. E essa é uma região que pede esse perfil de casa. É uma região que tem uma valorização um pouco maior, ela tem um ticket médio maior. Então a gente tem que sempre analisar todos esses pontos na hora de tomar uma decisão. Caso você tenha alguma dúvida, se interessou por Oviedo, quer saber mais sobre essa região, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.